Cá estamos nós. Vamos falar sobre periodização. Funciona, não funciona? Vale a pena, não vale? Já que a gente não sabe o que vai acontecer no nosso dia, é legal ter, não é legal? Enfim, a gente pode falar milhares de coisas aqui sobre periodização, mas a verdade é que periodização, ela não é algo que você vai seguir 100%, principalmente quando você não é atleta, tá? A gente não tem uma vida só de atleta, então você não vai seguir 100%. Então ela é modificável conforme a necessidade. Então se a gente pega uma pessoa normal que possui problemas gerais, vou colocar um exemplo. O meu, eu tive uma filha. Isso daí me causou uma sequência de mudanças na minha vida que foram necessárias para que a minha periodização fosse modificada. Por mais que eu seja atleta, por mais que eu tivesse indo competir, inclusive ganhamos o overall por conta disso, ela não dormia, eu dormia 3 horas por noite, eu tive que mudar todo o contexto do meu treinamento, pois eu não estava nas melhores condições possíveis e graças a Deus isso deu certo. Porém, foi tudo periodizado. E por que periodização ela funciona tão bem, tá? Quando a gente fala disso. Porque quando a gente constrói um caminho, quando a gente direciona um caminho, apesar de alguns treinadores não gostarem, eles irem por feeling, eu acho isso muito interessante também, mas não gosto de utilizar, até porque você precisa ter pessoas avançadas para te passar esse feeling, tá bom? Mas quando a gente constrói um caminho, a gente consegue direcionar, a gente consegue ir para onde a gente quer ir de forma contínua e constante. Isso daí permite com que a gente passe pelas fases necessárias para que a gente chegue lá. Quando a gente fala de um avançado, isso já não é tão necessário. Não vai me atrapalhar agora, né, Luiz? Pelo amor de Deus. Essa vai ficar em preto e branco. Então, quando a gente fala de um avançado, muitas dessas coisas já não são tão necessárias assim. Quando a gente fala de um puta atleta, muitas dessas coisas não são necessárias. Mas quando a gente está falando de uma população normal, onde a gente precisa, primeiro, estar fazendo um ajuste postural para a gente começar a trabalhar com uma melhora, ou a gente está precisando fazer um ajuste no treino relacionado a conseguir atingir de uma forma específica o treinamento uma musculatura daquela pessoa, isso tudo vai influenciar dentro da sua periodização. Então, o atleta super avançado realmente dá pra gente fazer por feeling, dá pra gente poder pegar o que ele tá sentindo, o que ele tá transmitindo, o que o corpo dele tá respondendo e fazer. Agora, para pessoas normais, eu acho que é muito válido. Como é que a gente divide as fases de periodização? Ao contrário do que a galera pensa que é choque, hipertrofia competitiva e deload, a gente vai trabalhar N formas diferentes. Então, a nomenclatura não é algo que é tão necessário assim. O que a gente precisa entender você precisa definir por onde você tem que passar. Igual eu falei, por exemplo, um ajuste às vezes no treinamento para a pessoa poder aprender a fazer uma contração decente de determinados músculos onde ela não consegue e por aí vai. Então a gente precisa entender para onde a gente precisa passar e para onde a gente quer chegar. Isso tudo vai começar a ter uma definição do caminho. No meio desse caminho, a gente precisa entender que vão ter fases onde a gente vai puxar um pouco mais e fases onde a gente vai soltar um pouco mais. Alguns treinadores gostam de fazer o deload no feeling. Mas quantas pessoas têm uma capacidade de responder com real intenção as coisas que um treinador precisa para poder fazer um deload no feeling? Então, por isso que você programa entre esses pequenos espaços um tempo de descanso. Então, a gente passa por uma fase de ajuste, tá? Estou falando da forma que eu faço. Se você faz diferente, legal, comenta aí. A gente passa por uma fase de ajuste. Então, eu gosto de estar tudo bem ajustado, a pessoa conseguir fazer, ela entender a percepção subjetiva de fato, que quando eu estou introduzindo isso a ela, se ela já entende, legal, mas ela precisa entender o treino, então a gente passa por uma adaptativa, a gente adaptou, a gente começa a trabalhar, vamos supor que a gente quer ganhar, a gente quer uma hipertrofia boa e chegar no final do ano seco. Então a gente começa a ganhar, a gente começa a fazer esse trabalho, eu começo a trazer, começo a colocar algumas fases de força, até o momento que eu dou uma puxada maior. A gente chama isso de choque, eu chamo particularmente de choque, né? E após essa puxada, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer a pessoa dar uma descansada. Luiz, como é que você divide esse tempo? Geralmente, eu trabalho
com iniciantes intermediários ali por volta de 4 semanas, tá? Então eu trabalho o mesmo treino ali por volta de 4 semanas. Quando a gente está falando de um avançado, eu consigo fazer um período um pouco menor e ir fazendo leves ajustes, leves considerações ali. Igual agora eu tenho um atleta que vai subir, semanalmente eu mando mensagem para ele, para a gente poder estar ajustando. Ele conversa com o coach dele, né? Eu faço só o treinamento dele, ele me pediu para manter. E semanalmente eu vou ajustando o volume, vou ajustando algumas questões a partir de feeling, do que ele me traz. Ah, pô, eu tô perdendo força a partir desse momento. Então por aí vai. Então aí eu consigo trazer. Eu consigo períodos maiores para pessoas intermediárias e iniciantes. Por que eu considero isso mais importante? E se vocês consideram um avançado, mas de fato você ainda não está treinando naquele pique, faça um microciclo um pouquinho maior. E o mesociclo, você coloca ali de 12 semanas, né? E é o que eu faço. E aí você coloca um macrociclo ali de mais ou menos uns 6 meses. Divide em 2 períodos de 6 meses o ano aí, tá? Isso é bem interessante. E aí você bota 6 meses, 2 periodizações, 2 mesociclos de 12 semanas e microciclos de 4 semanas, se você for ali um cara que se considera avançado, mas não treina tão bem assim. Também é muito bom, eu faço isso comigo, tá? Então a gente vai fazendo ajustes e leituras a cada 4 semanas, beleza? A gente está falando do treinamento. Se a gente fosse fazer dieta junto, colocar isso tudo junto, a gente faria uma outra parada, mas eu estou falando aqui de treinamento puramente para você. Então, no momento que eu chego nesse período de choque, onde eu passo ali pelo menos dentro desse período de choque, eu não gosto de jogar as 4 semanas, mas pelo menos ali uns 15 dias ou 15 treinos, vamos supor que a pessoa treine durante 5 vezes na semana, a gente pode contar em números de treino, 15 treinos, que dão 3 semanas, eu faço uma fase de deload, aonde eu reduzo o volume. Eu mantenho aquela série de choque, bem intensa, altas cargas, mas eu faço uma redução drástica de volume. Reduzo ali por volta de 50% a 60%, tá? Podendo ser uma redução diminuindo a frequência da pessoa, aumentando o tempo de descanso, ou sendo uma redução até no próprio treino. Gosto mais da frequência, porque aí deixa descansar bem, deixa a pessoa ter essa questão. Você vai fazer avaliação a cada 4 semanas. Se tiver alimentação 15 dias, é essencial, principalmente se você estiver secando. É bem interessante, a cada 15 dias, você ver o físico, comparar e tudo mais, em vídeo, enfim, ver como é que tá o pump, isso é bem legal, tá? Mas de treino, 4 semanas, não precisa mais do que isso, até porque as primeiras 4 semanas ali, primeira semana a gente pega de reajuste, a segunda semana de progressão e a gente realmente chega num ápice interessante ali na 4ª semana, só que eu não troco totalmente o treino após a 4ª semana, eu reajusto conforme a necessidade, ou reajusto o volume, ou reajusto uma frequência de um determinado músculo que não está respondendo como eu queria, e por aí vai. Você vai fazendo a periodização em cima dessas pequenas questões e você vai ajustando. Então, a cada 4 semanas, reavaliou, reajustou o treino. Mais 4 semanas, reavaliou, reajustou o treino. As últimas 4 semanas, você dá uma pancada, pode ali pegar e tirar um momento de deload. Se for uma pessoa que está indo muito bem, está progredindo muito bem, deixa terminar as 4 semanas de pancada e aí depois você faz, entendeu? Isso daí vai muito do quanto você conversa com a pessoa, no caso você fazendo o seu treino, que aqui eu não estou passando para professores, mas no caso você está fazendo o seu treino, você está vendo que você está progredindo bem, não está com dor e tudo mais, então pode mandar bala, depois você faz o seu deload, dá uma descansada, para você começar o novo período. Eu gosto de começar sempre a nova série com descanso. Então por isso que eu faço, porque a cada 12 semanas eu faço uma mudança maior, que é o mesociclo. Nesse segundo mesociclo, se eu entro cansado do primeiro, ele pode não vir a render o quanto gostaria, entendeu? Então eu faço muito dessa forma. Outra coisa que você pode fazer, tá? Outra coisa que você pode fazer muito interessante, você ter o recordatório de tudo. Eu já falei isso aqui no primeiro vídeo. Você ter um recordatório de tudo. Isso é muito interessante porque o recordatório ele é extremamente eficaz para você saber o que funcionou lá atrás e o que pode ser utilizado como trunfo agora, tá bom? Dois macrociclos de 6 meses para o ano para a gente poder secar. Então, no último, eu iria já começar a fazer uma redução de volume. Vamos supor que a gente está no último mesociclo
Pegamos o último macrociclo, já fizemos o primeiro mesociclo e vamos secar ali em 90 dias. O último mesociclo eu vou vir com uma redução de volume, então o penúltimo eu ia vir com um aumento, chegando no ápice de volume na semana de choque. Depois eu ia vir fazendo uma redução para a gente poder secar e manter a progressão de carga. Com isso também iria programar melhor os cardios. Conforme eu diminuísse o volume, eu ia aumentar o volume de cardio. Vamos supor que a pessoa ela mantém ali o mesmo tempo para poder treinar e fazer cardio. Então eu iria aumentar o volume de cardio conforme eu diminuo o volume do treinamento. Isso é bem interessante, tá bom? Então, se você quer que dê certo, faça uma boa periodização. Se você não tem feeling para fazer, se você não conhece quem tenha feeling para fazer, faça uma boa periodização, porque vai dar certo. Show? Tamo junto, te vejo no próximo. Se inscreve, curte, comenta, fala o que tu quer ver. Eu vou te mandar o que tu quer ver. Eu vou te ensinar, vou trazer o que você quer ver e vai ser papo reto, bem rápido e bem prático. Show? Tamo junto.